Protegida e confortável durante todo o ciclo? É, gata! Isso é possível! Com Sempre Livre, sua exclusiva tecnologia TriProtect, dá para contar com absorção imediata, canais que distribuem o fluxo e dupla barreira anti-vazamentos. Ou seja, você fica livre para levantar depois do espirro, levantar aquele peso na academia ou levantar bem mais tarde no fim de semana. Até porque a gente quer te ver assim, protegida e sempre livre para fazer o que quiser. Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raicen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, estamos aí na iminência de uma possível indicação, né, do ministro da Justiça, Flávio Dino, para a vaga da ministra Rosa Weber lá no Supremo Tribunal Federal e do subprocurador Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. O quanto tem de aviso ou de organização em relação a indicações um jantar que ocorreu na quinta passada? Pois é, a melhor indicação de que vai ser o ministro da Justiça, né, o Flávio Dino, que vai ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, é que o Flávio Dino foi chamado agora de manhã para uma conversa com o presidente Lula no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial, né? Então, de certa forma, confirmando as informações que chegaram ontem, o Flávio Dino já amanhece essa semana conversando com o presidente Lula no Alvorada. Então, o anúncio pode sair a qualquer momento. Os nomes do Flávio Dino para o Supremo e do Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República foram soprados, digamos assim, por Lula no jantar que ele teve com 3 ministros do Supremo na semana passada. Foram os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e o Zanin, Luciano Zanin, que é o novo ministro indicado pelo Lula para o Supremo. Esse jantar foi exatamente para apagar um incêndio entre o Supremo e o governo federal, e particularmente o Palácio do Planalto, depois do voto do líder do governo, Jacques Wagner, naquela PEC, a proposta de emenda constitucional do Senado, intervindo nos processos de votação do Supremo. Então, depois de tanto tempo, devemos ter os 2 nomes. Lembrando que Flávio Dino foi governador do Maranhão, foi muito tempo do PCdoB, agora está no PSB de bola, né? É um quadro importante e que abre uma boa discussão no governo. Se mantém o Ministério da Justiça e Segurança Pública ou se transforma esse ministério em 2, um de Justiça e um de Segurança Pública. No caso do Paulo Gonet, ele é o procurador do Ministério Público, né, o representante do Ministério Público Eleitoral, e ele foi muito importante, por exemplo, para a votação e a decisão da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por 8 anos. E ele é muito sério, muito respeitado, e foi indicação, inclusive, do próprio Gilmar Mendes e do próprio Alexandre de Moraes. Então, vamos ver. Tá para ter o anúncio a qualquer momento. Liane, é curioso porque a gente vai ter mais Luizes do que mulheres na Suprema Corte do país, né? Fux, Fachin, Barroso e uma Rosa. É verdade. O Luiz, tem o Luiz Fux, o Luiz Roberto Barroso, quem mais? Luiz Fachin, Roberto. Né? É verdade. Indicados por um Luiz, né? Também agora vai ser um Luiz que vai indicar.
É verdade, e apenas uma rosa. Então vai ficar 10-1 saindo a Rosa Weber, fica agora só uma ministra, que é a Carmen Lúcia. E sai um nome da sucessão presidencial, né, também. Bom, isso aí é outro... Porque é o Flávio Dino, de repente, vai lá para o Supremo. Exatamente, menos um Flávio para a sucessão presidencial. Muito bem. Bom, tudo isso, né, Eliane, muita expectativa para qualquer instante isso acontecer, porque logo mais o presidente retoma viagens internacionais, inclusive nesse contexto, né, de hoje está sendo negociada uma extensão do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, é o Catar que está fazendo isso, o presidente vai passar pelo Catar, mas antes vai se encontrar com o ditador da Arábia Saudita, Eliane. Olha, realmente eu estou achando incrível a pouca repercussão disso na imprensa, porque essa viagem ao ditador Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, às vésperas da COP28, é muito estranha, gente. Primeiro, porque o bin Salman é um ditador sanguinário. Foi ele, né? Ele é o grande suspeito de ter matado um jornalista, esquartejado o corpo desse jornalista dentro de uma embaixada saudita. Quer dizer, é de uma audácia enorme. E segundo, porque a Arábia Saudita é a grande produtora de petróleo, né? Tem as maiores reservas, talvez a segunda maior reserva de petróleo do mundo, e a gente está no momento, né, que vai ser muito discutido na COP28, exatamente de trocar combustíveis fósseis por energia limpa. Lembrando que o Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo. Esse é um dos grandes trunfos do Brasil. Tem a Amazônia, tem a energia limpa, tem a Marina Silva, que é um ícone, e tem o presidente Lula, que é o brasileiro mais conhecido no mundo no meio político. Então, é estranho, mas, enfim, o Lula, depois de 2 meses de molho, porque ele operou o quadril e operou também os olhos, né, e ele não podia andar de avião, depois de 2 meses, ele retoma as viagens internacionais, começando exatamente por Riad, que é a capital da Arábia Saudita, e tem esse encontro com bin Salman, que é a simbologia do petróleo, né? Bem, de qualquer jeito, ele vai ter 4 paradas. Ele, além da Arábia Saudita, ele para no Catar, ele para a COP é nos Emirados Árabes, que ele vai direto, e também tem uma passada, que é uma passada obrigatória, né, na Alemanha, por causa do voo, longo voo, dá quase 20 horas de voo. Então, o Lula também passa na Alemanha. Em todos esses nessas 4 paradas, ele tem agendas, pelo menos, bilaterais. Isso é importante, o Lula retomando aí seus giros internacionais. Eliane Cantanhede está conosco para continuar falando desse giro internacional do presidente Lula, que também vai para Dubai para tratar de um tema que é caro ao governo e tem apresentado bons resultados. Que anúncios podem sair dessa agenda, Eliane? Carolina, o presidente Lula vai insistir na responsabilidade dos países ricos no financiamento da proteção das florestas, dos países que têm bastante floresta e pouco dinheiro para cuidar delas. Então, o presidente vai cobrar essa responsabilidade dos países ricos que já destruíram as suas florestas para manter as florestas do mundo, mas isso tem que ter um financiamento e é isso que ele vai cobrar. O Lula também vai anunciar
uma melhora, né, vamos dizer assim, uma meta ainda mais dura de contenção de gases de efeito estufas aqui no Brasil, vai aprofundar a meta brasileira, né, e vai fazer anúncios também, como, por exemplo, eu conversei com a ministra de Ciência e Tecnologia, a Luciana Santos, na sexta-feira, e ela estava embarcando, porque antes da COP ela tem um encontro como é que é o nome? No país do Os Emirados Árabes? Guerra do Vietnã. Guerra do Vietnã. Desculpa. Ela tem um encontro no Vietnã para discutir, por exemplo, acordos de cooperação na área de fiocondutores. É um dos problemas do Brasil e é um dos pontos fortes do Vietnã. E a Luciana Santos estava me dizendo que o Brasil vai anunciar lá na COP investimentos de 20 bilhões de reais. Aqui dentro do Brasil são 10 bilhões com juros muito baixos, assim, de 2%, muito abaixo do mercado, para as empresas se comprometerem à redução dos gases estufa, e mais 10 bilhões do BNDES, sendo que 800 milhões desses 10 bilhões de reais serão a fundo perdido, ou seja, sem compromisso de devolução. Isso é um esforço do Lula para mostrar que no Brasil ele está fazendo o dever de casa e que vai cobrar que os outros países também façam seus deveres de casa. Lembrando que a COP é importante para o Brasil, não só porque o Brasil está se preparando para fazer a COP em Belém, mas também porque é uma das alavancas do Brasil no mundo. O Brasil não tem protagonismo político, econômico, muito menos bélico, mas o Brasil tem protagonismo, sim, quando o debate é ambiental. Então, o Lula vai com toda a força para a COP, mas, sinceramente, essa paradinha na Arábia Saudita para uma conversa com Bin Salman, sei lá, é o oposto. Eu acho que pelo menos o momento é inoportuno, né? Tratar de petróleo antes da COP, que vai discutir exatamente energia renovável, né? Muito bem. Eliane, e o presidente Lula tem um convite por escrito agora para participar da posse de Javier Milei na Argentina. Ontem também teve encontro da futura chanceler argentina com o ministro brasileiro Mauro Vieira. A gente vai ouvir um trechinho do que disse a futura ministra Diana Mondino, que falou a jornalistas após a reunião com o chanceler brasileiro Mauro Vieira. Ela reafirmou o interesse de manter boas relações com o Brasil e outros países amigos e disse que é preciso fazer uma distinção entre diferenças ideológicas e políticas de governo. Vamos ouvi-la. Repito lo que en Argentina ya he repetido muchas veces, una cosa es la crítica de la ideología y otra a la persona. Eso es totalmente diferente. Y tenemos que separar Estado de gobierno de personas. La parcería continuará lo mejor y lo más rápido que podamos. Invitamos a todos los presidentes de la región. Invitamos también a mucha gente que ha manifestado interés y apoyo en Argentina y la relación va a ser excelente con todos. E agora então, Eliane, um convite direto para a persona do presidente Lula ir lá na posse. Pois é aquilo que a gente vinha falando na Rádio Eldorado, né? Durante a campanha, né, o Milei foi muito, até grosseiro com o presidente Lula, chamando Lula de comunista, de ladrão, que está na cadeia, etc. Mas, por baixo dos panos, a campanha do Milei mandava recados, tanto para a embaixada do Brasil lá em Buenos Aires, como via a embaixada argentina em Brasília aqui para a chancelaria.
E o recado era exatamente esse: olha, isso é retórica de campanha, retórica de palanque, e campanha é campanha, governo é governo, candidato é candidato, presidente é presidente. Ou seja, desde a campanha o Milei já vinha abrindo pontes. Só que depois da eleição a coisa continuou ruim, porque o Lula simplesmente fez uma nota, né, desejando sorte e sucesso ao novo governo da Argentina, sem citar o nome do Milei. Então, aí o Milei é aquele jeitão meio absurdo, o Lula também fez birra e a coisa estava indo ruim. E o pior é que tem o Bolsonaro no meio, porque o Milei ligou pessoalmente para o Bolsonaro, convidou o Bolsonaro, que vai com a turma dele, inclusive, com o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, para posse. Mas agora a chanceler, a futura chanceler, vem ao Brasil, isso é um gesto importante, se encontra com o nosso chanceler Mauro Vieira e traz por escrito uma carta convite para o Lula ir à posse dia 10 de dezembro. E essa carta começa exatamente com meu prezado Lula. Então, Estado é Estado, governo é governo, e o Brasil é importante para a Argentina e a Argentina é importante para o Brasil, ponto. Aliás, Eliane, tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte Carla. Ela escreveu: os argentinos mal elegeram um novo presidente e já estão se sentindo enganados por ele, porque prometeu uma relação bem mais conflituosa aí com o Brasil, por mais que não que seja uma boa promessa, digamos assim, em termos econômicos, pensando no país, mas ele já não está cumprindo uma promessa de campanha. Pois é, Carla, é aquela coisa, né? A persona candidato e a persona presidente, né? O Milei prometeu milhões de coisas na campanha que ele sabia que não ia poder cumprir. Por exemplo, romper com a China. A China é o maior aliado, né, o maior parceiro comercial da Argentina. Aliás, da Argentina, do Brasil e da maioria dos países da América Latina. Ele não tem condições de romper com a China, não tem condições de romper com o Brasil e não tem condições de tirar a Argentina do Mercosul, né? Então, é aquela história. Ele radicalizou para capitalizar a irritação do eleitorado brasileiro, argentino, com o peronismo, com o governo que está aí, e agora ele vai cair na real, ou seja, agora acabou o discurso e ele tem que arregaçar as mangas e cuidar dos interesses da Argentina. Tratar bem o Brasil é cuidar dos interesses da Argentina. Isso aí. Lula e Bolsonaro, que não estiveram juntos numa posse em 1º de janeiro, podem estar juntos numa posse no mesmo ano, em 10 de dezembro. Eliane, e essa semana que vai ser do Congresso aí de uma pauta cheia, mas os presidentes das duas casas devem acompanhar o presidente Lula também nessa viagem, né? A pauta muito cheia essa semana, por quê? Porque na semana passada, com aquele embate todo entre Supremo e Congresso, né, particularmente o Senado Federal, 3 pautas importantes para o Fernando Haddad não foram finalizadas, então sobraram para essa semana. A gente vê que a gente está chegando em dezembro, né? Dezembro está aí batendo as portas, isso significa que o Congresso e o Supremo entram em recesso, está todo mundo correndo contra o tempo. As 3 pautas muito importantes, entre outras, são a taxação das apostas esportivas, taxação dos fundos especiais e taxação dos offshores, que são as empresas em paraíso fiscal. Então, brigam, é como a Argentina e o Brasil, né? Brigam, mas na hora do vamos ver, pinta a responsabilidade. Vamos ver como é que isso fica com o presidente fora, e inclusive com uma comitiva que tem muitos parlamentares, como você diz, Heisen.